Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, e anjo da guarda, intercedei por mim. Quando ouvimos no Evangelho de São Lucas as parábolas da misericórdia, nós talvez não as nomeamos como deveríamos. Primeira parábola não deveria ser a ovelha perdida, não é esse o foco, e sim deveria ser o bom pastor, aquele que vai atrás da ovelha, aquele que se empenha em resgatá-la, aquele que busca estar ali, trazê-la de volta. Do mesmo modo, a segunda parábola não deveria ser da dracma perdida, mas da boa dona, da dona de casa, ou daquela que é a guardiã, pois ela que empenha-se em resgatar e em encontrar, em ordenar as coisas para saber onde está, não a dracma de modo específico. Na terceira, e talvez a mais conhecida, não deveria ser do filho pródigo ou dos filhos perdidos, porque não é só um, mas deveria ser do Pai misericordioso. É Ele que está em foco, é o seu ato principal que é o mais relevante, porque é o Pai a quem acolhe, quem guarda, quem está ali para estar com o filho, recebê-lo novamente, conduzi-lo. Mas, por vezes, o modo como nomeamos mostra não tanto aquele que está em foco, Deus, em sua ação, mas nós. Todas estas parábolas, de algum modo, falam de nós. Falam de nós como ovelha perdida, de nós como a dracma perdida, de nós como os filhos. O filho que se perde indo para o mundo e o filho que se perde em si mesmo em meio às coisas. Mas, além disso, tem duas concepções que são divergentes nessas três parábolas. As duas primeiras, elas dão um foco na ação do ir para fora de Deus. Neste primeiro ato que o Senhor faz, sempre, é Ele quem primeiro age. A terceira, ela mostra-nos de algum modo a nossa resposta diante do nosso ato. Em particular, quando olhamos para o filho mais novo, a resposta do homem diante desta primeira ação de Deus, de ir ao seu encontro. E assim é expressa em duas partes. Primeiro, o filho mais novo, que vai pelo caminho e diante do filho mais velho, que está envolvido às coisas e se prende. E mostra esta dupla necessidade, daquele que é necessário ver e retornar no caminho que se perdeu, e daquele que tem a necessidade de se abrir a algo mais. E ambos falam de nós diante desta necessidade que temos. Essa necessidade que temos de buscar a Deus.
Podemos assim reconhecer, né, que esse primeiro passo é o de Deus, e por isso as duas primeiras parábolas, ele manifesta isso com a sua graça, indo a nós, que é de modo misterioso. Não necessariamente sentiremos um toque ou algo, mas o tocar de Deus de nos fazermos perceber algo e cairmos em nós. Esse ato de cair em si é este tocar do Senhor na nossa consciência e nos depararmos diante de onde estamos e vermos esta necessidade de voltar. E para quê? Para que temos que voltar? Porque nós somos chamados a algo mais, a este ato de relação com o Senhor, de proximidade com Ele. E, pegando de modo principal, que é o foco desta nossa meditação, estes dois filhos que falam de nós, nos descrevem diante das nossas ações, diante do modo como nos portamos, falam daquilo que necessitamos e como devemos corresponder ao chamado do Senhor. Por isso, é necessário nos empenhar. É fato que, de modo geral, sempre se apresenta ou se busca meditar em uma ordem que é aquela que se aparece na estrutura própria desta passagem, mas de modo a entendermos e refletirmos, vou fazer uma breve inversão. Primeiro olhar, não para o filho mais novo, mas para o filho mais velho, que, diferente do que talvez muitos pensam, também foge. Ele foge não para um lugar estranho, não para um sair, mas ele foge para dentro de si mesmo. Ele foge diante do modo como está com o outro, da sua relação com o outro. São José Maria, certa vez, falando com suas filhas, diz: há dois modos de fazermos algo. Eu dou um exemplo de modo particular, as numerárias auxiliares, que podemos lavar uma louça, ou nos santificar lavando uma louça. Podemos fazer duas coisas sempre de modos diferentes. Trabalhar, fazer o que quer que seja simplesmente por fazer, ou nos santificar fazendo aquilo. Buscarmos este ato de relação com o Senhor fazendo aquilo. Ter este ato de crescimento. E aqui vemos no que ele, neste filho mais velho, se perdeu. Ele se colocava diante do fazer os afazeres como mais um. Se colocava como um funcionário. Ele buscava um salário, buscava uma recompensa, mas não aquilo que era essencial, aquilo que de fato ele deveria ter, que é a relação com Deus, que é este ato de proximidade com o Senhor. É este o principal, é isso que devemos buscar. Vemos que na relação com Deus, tudo aquilo que devemos fazer não é nós mas devemos em tudo fazer com Cristo, por Cristo e em Cristo. Este ato de unidade diante daquilo que fazemos, como ato de crescimento, e assim nos santificar, e assim nos unir a Ele em todos os nossos afazeres. E é por isso que São José Maria, no ponto talvez mais famoso de Caminho, coloca isso. Queres
verdadeiramente ser santo, faz o que deves e está no que fazes. Queres ser santo? Faz o teu dever naquele momento e empenha-te naquilo com olhar sobrenatural, buscando fazer o melhor, sabendo por que faz, com quem faz, para o que faz, colocando este tom sobrenatural nas coisas. Este é o sentido do ponto 815. Este é o sentido desta unidade com o Senhor. Em outras passagens na Sagrada Escritura, o Senhor dá o mesmo tom, a mesma tonalidade. O Senhor tem várias passagens sobre a vinha, todas elas talvez famosas, mas uma delas, dos vinhateiros da última hora, onde o Senhor sai a cada hora do dia para chamar um grupo de vinhateiros e os últimos, faltando muito pouco tempo para encerrar o tempo de trabalho. E diante do momento do pagamento, aqueles primeiros que chegaram se sentiam injustiçados por ganhar o mesmo que aqueles que trabalharam quase nada. Alguns poderiam pensar, eles ficaram enrolando, mas devemos entender também esta passagem diante deste sentido de relação. O Senhor não estava sendo injusto, Ele queria dar mais, mas o principal é saber qual a principal recompensa, qual o principal ganho daqueles que mais trabalharam. Não é meramente uma recompensa material, senão a gente cai nesse sentido de achar que devemos fazer uma barganha com Deus, e não é isso. A maior das recompensas é esse ato de trabalhar na vinha, do ato de estar com o Senhor, de estar junto dele. Este é o principal, este é o grande foco. E é isso que o filho mais velho não entendia. E vemos isso diante de uma frase do Senhor ao final da passagem, quando diz: tudo que é meu é teu. Você não tem que querer uma recompensa, porque você já tem tudo. Você tem tudo pela união comigo, você já tem tudo diante deste ato de relação comigo. Mas vemos o grande erro dele, deste auto-rebaixamento. O filho mais velho se rebaixava, tinha uma alma pequena. Eu fiz, eu quero ganhar coisas. Eu coloco o para mim no fazer e esqueço aquilo que sou. E assim, é mais um. Não olha para a relação com o Pai, neste ato de grandeza, de unidade, mas fica nesse mero fazer, sem saber o que é, e nesse fazer demasiado, nesta busca pela recompensa superficial das coisas, olha os outros com o olhar fechado e assim não consegue sair. Nós também podemos acabar padecendo deste mesmo mal, no trabalho, na paróquia, em casa, quando buscamos meramente fazer as coisas, sem um algo a mais, sem o porquê a mais. Por que eu atendo alguém na loja, na empresa? Porque eu busco me empenhar para fazer com perfeição aquele meu trabalho? Porque eu busco fazer um a mais, ajudar o outro? Não
por algo em troca que eu posso conseguir depois, mas porque eu devo me empenhar para estar com Deus, para ver este ato de disponibilidade na paróquia, na pastoral, enfim, em casa, o abrir-se, o ter um amigo e querer chamar, unir, entender aquilo que somos, para não ficarmos neste ativismo meramente de um fazer superficial, de dar conta, bater a hora e acabou. E onde está este algo mais? Este olhar para o outro com o olhar daquele que se está unido ao Senhor e ver nele o amor do próprio Deus. Devemos ser mais. Na passagem do jovem rico, o Senhor, ele manifesta de algum modo um pouco disso. Aquele que só busca fazer as coisas meramente regradas é como aquele jovem que faz, segue a lei, bate o ponto. Mas nosso Senhor diz: se queres ser perfeito, se queres ser santo, se queres verdadeiramente ter uma unidade comigo, fazer, não por fazer, mas fazer com perfeição, olha como está a relação, como está a nossa relação com Deus diante daquilo que eu faço, de saber o porquê eu faço. E só sabemos aquilo que fazemos com este tom sobrenatural se sabemos, em primeiro lugar, quem nós somos. O filho mais velho não sabia quem era, se colocava como mais um dos funcionários. Talvez um funcionário classe A, um gerente, mas ainda assim um funcionário. Esqueceu aquilo que ele era. Ele é filho. Ele não é mero funcionário. Ele está ali, se empenha, mas porque é dele. Assim como é do pai, é dele. Ele não tem que esperar uma retribuição do pai, mas a unidade, a relação com o pai, essa é a grande retribuição. A nossa grande retribuição é isto. Por isso é necessário ter esta mudança, ter este coração dilatado para saber sentir com o Senhor, para olhar para o outro e não ver o outro segundo o meu interesse diante daquilo que eu faço, mas ao contrário, ver o outro com os olhos do Senhor, daquele que sabe dar, daquele que sabe perdoar diante de uma atitude, daquele que sabe ver, será que aquilo foi errado ou simplesmente não foi do meu jeito? Eu não teria feito daquela forma, mas se a mesa está de frente ou de lado, dos dois modos, naquele lugar está certo. Eu prefiro assim, mas ele colocou assado, paciência. Naquela organização, eu não teria feito assim, mas não é que esteja errado. É meramente uma outra forma. Quando temos esta unidade com o Senhor, sabemos ter esta visão. E é por isso que São José Maria que apresenta isso em Forja, quando no ponto 559 ele nos diz: o amor às almas por Deus faz-nos querer a todos, compreender, desculpar, perdoar. Devemos ter um amor que cubra a multidão de deficiências das misérias humanas. Devemos ter uma caridade maravilhosa. Veritatem faciendam in caritate. Defender a verdade sem ferir. Devemos saber compreender o outro, entrar neste ato de relação porque estamos unidos ao Senhor.
não ficar meramente fechados em nós, como o filho mais velho que queria uma retribuição dura ao mais novo, porque esbanjou. Saber perdoar, saber ver, este é meu irmão, ele merece esse ato de retorno. Ou aquela pessoa que fez aquilo, não foi do jeito como eu pensei, mas está bem. Triste ato, esta grandeza de alma. Mas também saber que somos como o filho mais novo, por vezes. Esbajamos o bem que temos, perdemos a graça, rebaixamos-nos diante dos pecados, diante do querer a minha vontade, e assim vivemos no baixo, naquilo que é raso. No livro Por que Confessar-se, da Quadrante, um dos pontos apresenta um pouco sobre esta parábola, e num dos pontos, falando sobre o filho mais novo, diz que diante do esbanjar todos os bens, ele se vê com os porcos. A busca desenfreada pelo prazer faz ver que aquilo uma hora não basta. Está mendigando as coisas. Quando nos voltamos a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso prazer, e ficamos na busca de uma superficialidade, acabamos assim. É necessário saber ser diferente. E aqui vemos, em meio a um cair em si do filho mais novo, como Deus age de modo misterioso. O filho mais novo lembrou-se da casa de seu pai, um olhar para si mesmo, ainda que rebaixado, um olhar sabendo que era ali um mero funcionário que nada tinha, mas ainda assim, aqueles que eram funcionários na casa do seu pai tinham meramente uma dignidade, e ele ali nem isso. Esse ato de retorno, este ato que leva à a dor na alma por aquilo que se escolheu, este ato que leva à detestação daqueles erros e a ânsia de não querer mais cometê-los, este ato de contrição, que se baseia nestes 3 pontos fundamentais: a dor da alma, a detestação do pecado e o propósito de não mais pecar. É fato que a própria passagem mostra um crescimento, como o catecismo apresenta, que se dá diante do filho mais novo. Primeiro, uma contrição imperfeita por uma dor pelo peso do pecado diante daquilo que passava, um temor diante da condenação ou diante das penas que ameaçavam, ficar ali com os porcos, sendo rebaixado a menos do que eles. E este ato de busca retornar, para que possa verdadeiramente ter uma contrição maior. O próprio catecismo apresenta isso, que a contrição imperfeita, que é já suficiente para a confissão, ela é um caminho também para a perfeita. Esta contrição, que é um ato de amor a Deus, que é necessário que aquele filho ainda aprenda. E neste caminho de retorno, ele busca, em primeiro lugar,
saber o que fez. Depois, ter esta contrição, este arrependimento mais profundo, para quando chegar diante do seu Pai, poder a Ele tudo falar, confessar-se, reconhecer aquilo que é, aquilo que fez, e assim poder encontrar-se novamente com seu Pai. Isso é a confissão. Isso é aquilo que devemos buscar para este ato de relação com o Senhor. São José Maria enforja em 2 pontos seguidos. Ele nos mostra tanto o que é a confissão e esta beleza, como o modo como devemos nos confessar. No ponto 192, ele diz assim: se alguma vez caís, filho, acode prontamente à confissão e à direção espiritual. Mostra a ferida, para que te cure a fundo, para que te tirem todas as possibilidades de infecção, mesmo que te doa como numa operação cirúrgica. E no ponto seguinte, mostra-nos como confessar. A sinceridade é indispensável para progredir no caminho de união com Deus. Se dentro de ti, meu filho, há um sapo, solta-o. Diz primeiro, como te aconselhei sempre, o que queria que soubesse. Depois que solta o sapo na confissão, que bem se está. Primeiro, saber isso, né? A confissão é este ato de um encontro com o Senhor, aonde devemos ir e ser sinceros, para que o Senhor possa nos tocar e curar esta ferida que temos. Esse primeiro ponto me faz lembrar uma série que sempre que eu acabo explicando de algum modo a confissão, gosto de usar esta cena. Na série The Good Doctor, na 2ª temporada, tem um episódio onde mostra, né, que então o doutor estava lá com o seu mentor no ambulatório mais simples e tinha um paciente que tinha alguns sintomas, mas não, estou com dor de cabeça, eu tenho isso. E, olha, os sintomas não são interessantes, parece não ter nada. Daí, perguntando, olhando, vendo, se chega a uma ferida que aquele rapaz tinha no pé, a qual estava dando bichos. Por vezes estamos assim. Acabamos não falando, não sendo plenamente sinceros, não soltando o sapo, escondendo a ferida. A dor principal, não sendo sinceros na confissão, na direção, não apresentando aquilo que devemos apresentar para sermos curados. É necessário ter essa diferença. Falar, olha, eu estou com isso, eu fiz aquilo. Não querer fugir. Falar, mostrar. Não tenho ainda um ano de padre, mas em meio a este tempo, uma das coisas que posso dizer que muito me revolta, não diretamente com a pessoa, até porque, infelizmente, vê-se quão fraco é a catequese de muitos, mas o ato de não saber confessar-se. Tantos que não sabem. Primeiro, porque querem dar sempre o mínimo, porque não sabem a beleza que é esta relação com o Senhor. Confessam-se uma vez no ano e ainda esperam um mutirão de confissões, porque acham quase que é um preceito. Um ato de rebaixamento
Depois, porque não se preparam, porque não fazem um ato de exame, de examinar o que eu fiz contra Deus, quais são os meus pecados, mas ficam naquela coisa muito básica, quase falando, olha, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz isso. Muito pouco. Não conhecem a verdade e continuam, por vezes, tão aprisionados. Não buscam conhecer aquilo que dizem professar para viver na liberdade, viver na união com o Senhor. E assim, por vezes, vão se afundando. E aí se sentem moles, e aí sentem a mornidão, e aí diante das coisas vão tendo um coração empedrecido. Por isso, é necessário termos este ato de anunciar, de também com os outros falar, e a nós mesmos também buscar conhecer mais a fé, buscar esta unidade com Deus, buscar este crescimento, para não cairmos no erro de, em meio à confissão, não pedimos perdão, mas meramente desculpa. O que é extremamente o oposto um do outro. C.S. Lewis tem um artigo que ele apresenta isso. Desculpar-se é dizer, olha, não foi minha culpa. É quase dizer, a culpa foi de Deus. Então o Senhor tira a minha culpa porque a culpa não foi minha. A confissão não é para isso. A confissão tem a beleza de sermos os réus que erram, que assumem o seu erro e que têm de Deus o perdão, a graça de serem tocados e curados, a graça de sermos os réus culpados que entram e saem remidos. E é isso, buscarmos este apostolado de anunciar ao outro esta beleza, diante desta grandiosa graça, de retornarmos à dignidade de filhos. Vemos isso diante dos efeitos da confissão, que, diferente do que muitos pensam, não é meramente perdão e só, o que já é muito, mas muito mais. O pecado, ele não só nos afasta de Deus, mas cinge a nossa união com a Igreja, tira-nos o estado de graça santificante, faz-nos ter uma pena eterna, o inferno, nos tira a paz, nos tira as forças. Com a confissão retomamos tudo isso, somos perdoados por Deus e temos esta reconciliação com o Pai. Nos faz retornar à comunhão com a Igreja, com esta família, diante da unidade, nos faz crescer no estado de graça, retomar este estado que o Senhor nos dá, nos tira a pena eterna, em parte a pena temporal, a qual devemos buscar diante da penitência, da vida de oração, terminar. Nos dá novamente a paz perdida e nos dá forças para lutar contra as quedas. Este ato de amor, o Senhor mostra-nos isso diante desta parábola. Mostra-nos os nossos atos, mas também mostra-nos a si, este Pai bondoso que nos acolhe, que nos ama. Mas por vezes podemos ter diante de Deus certa dificuldade, por ser aquele que corrige, por ser Deus, e às vezes a nossa visão ainda ser um pouco distorcida.
Mas se temos um pai, ao mesmo tempo, temos também uma mãe que, como este ato próprio, feminino, nos acolhe e nos conduz. Caravaggio, quando pinta esta pintura expressiva diante desta parábola, expressa o pai com duas mãos, uma masculina que corrige e uma feminina que acolhe, que acalenta. Assim é o Pai misericordioso, corrige, mas também acolhe. E se temos este Pai, Deus, temos também uma mãe que nos acolhe e que nos conduz a Ele. São João Damasceno, em uma das suas homilias sobre a Assunção da Virgem Maria, ele nos diz, em uma parte, temos no céu uma monarca que intercede por nós. Temos uma mãe que nos acolhe, que intercede, que nos conduz. Ela acolhe a nós, seus filhos, e nos leva a este Pai, a este ato de relação com Ele. Por isso, acorramos a Virgem Maria e deixemos que ela vá nos conduzindo a esta relação íntima e profunda com o Senhor. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.